No dia 28 de agosto de 2016, Amberly Stewart, de 19 anos, e sua amiga Audrey Rogers desapareceram sem deixar vestígios no Parque Nacional de Yellowstone. 5 meses depois, Audrey foi inesperadamente descoberta durante uma inspeção de ônibus na fronteira. Ela alegou ter sido mantida em cativeiro e seu captor decidiu libertá-la depois de lhe dar um ultimato brutal. No entanto, o mistério dos 150 dias que ela passou na natureza acabou sendo muito mais aterrorizante do que qualquer ficção. O que realmente aconteceu com Amberly e o preço que Audrey pagou por seu retorno, você descobrirá neste vídeo. Alguns nomes e detalhes desta história foram alterados para fins de anonimato e confidencialidade. Nem todas as fotos foram tiradas no local. O mês de agosto de 2016 foi registrado nos relatórios meteorológicos do estado de Wyoming como um período de calor anormal e exaustivo. O ar sobre o platô do Parque Nacional de Yellowstone parecia estar parado, e cada quilômetro de trilha aberta se transformava em um desafio. Foi nessa época que Amberly Stewart, de 19 anos, e sua amiga Audrey Rogers, de 18 anos, decidiram passar seu último fim de semana antes de começar a faculdade. Amberly, uma futura estudante de sociologia, era a vida da festa, de acordo com seus pais. Os pais da garota, proprietários de uma pequena gráfica particular, mencionaram em relatórios policiais que a filha tinha um magnetismo natural. Ela era carismática, brilhante e exigia atenção. Ela sempre buscava estar no centro dos acontecimentos, muitas vezes ditando as regras do jogo para as pessoas ao seu redor. O completo oposto era Audrey Rogers, de 18 anos. Nos documentos da investigação, ela foi descrita como uma garota quieta e retraída que se afastava de companhias barulhentas. Amigos da família observaram que Audrey muitas vezes não aparecia como uma pessoa independente, mas sim como uma sombra ou complemento silencioso da mandona Amberly. A dupla planejava terminar o verão com uma caminhada ao longo das margens do rio Yellowstone. A rota era famosa por sua paisagem, mas exigia preparação que era mínima para as meninas. De acordo com testemunhas, elas tinham apenas mochilas leves, um pequeno suprimento de água, uma câmera, mapas e telefones celulares. No dia 28 de agosto de 2016, o SUV branco de Amberly Stewart estacionou no local próximo ao início da trilha. Mais tarde, os guardas florestais observaram em seus relatórios que alguns dos equipamentos permaneciam no carro. Um mapa aberto da área e várias garrafas de água fechadas estavam no banco de trás. As meninas levaram apenas as coisas mais necessárias, planejando uma curta caminhada antes que o frio da noite chegasse. A filmagem da câmera do painel mostra o SUV se movendo ao longo de uma estrada serpenteada, e os rostos das meninas parecem exultantes. Essas foram as últimas imagens delas antes de desaparecerem nas profundezas da floresta de coníferas. Quando as meninas não voltaram ou não entraram em contato no domingo à noite, às 21 horas, o pânico tomou conta da cidade. O pai de Amberly tentou ligar para a filha mais de 30 vezes, mas o telefone foi direto para o correio de voz. Na madrugada de segunda-feira, foi montado um quartel-general na entrada do parque. O SUV estava estacionado exatamente onde havia sido deixado, trancado, sem danos, com seus pertences dentro. A operação de busca assumiu uma escala sem precedentes. Os guardas florestais, juntamente com dezenas de voluntários, vasculharam quilômetros e quilômetros de arbustos e saliências rochosas que se projetavam para o rio Yellowstone. O terreno era desafiador, com terraços secos que davam lugar a áreas onde não se via nenhuma marca de sapato. O pai de Amberly liderou pessoalmente um grupo de voluntários ao longo da margem. Segundo ele, chamou por sua filha até perder a voz, mas
a floresta respondeu apenas com o som do rio. Durante a primeira semana, foram utilizados 2 helicópteros com câmeras de imagem térmica. Os pilotos patrulhavam os cumes, tentando captar pelo menos algum lampejo de cor que rompesse o verde e o marrom da floresta. Mas a densa cobertura de pinheiros isolava o solo de forma confiável. Os relatórios dos treinadores de cães indicaram que os cães de rastreamento perderam o cheiro a várias centenas de metros do estacionamento. Devido ao calor, os odores se dissolveram no ar em questão de horas. No 7º dia, a operação foi suspensa. O relatório do Ranger Service, datado do início de setembro de 2016, afirmava que não havia pistas materiais, nem uma única peça de roupa ou vestígio de luta. A investigação apresentou 2 teorias principais. As meninas poderiam ter sido atacadas por um urso ou lobo, ou poderiam ter morrido no rio, cuja correnteza poderia ter levado seus corpos por muitos quilômetros rio abaixo. Para a família Stewart e Rogers, isso foi um desastre. A floresta simplesmente se fechou sobre eles. No final de 2016, o caso foi efetivamente congelado e os nomes das meninas foram adicionados à lista daqueles que o parque havia levado para sempre, sem uma única testemunha. Ninguém poderia imaginar que esse silêncio duraria apenas 150 dias e que o retorno inesperado de uma delas seria o início de uma investigação ainda mais aterrorizante. No dia 19 de janeiro de 2017, quando a temperatura noturna na fronteira norte de Montana caiu para 10 graus negativos, a atmosfera rotineira de sempre prevaleceu na passagem da fronteira. Os montes de neve ao longo da rodovia tinham vários metros de altura e o vento gelado batia contra as paredes de metal do terminal, criando um zumbido monótono e sem graça. Aproximadamente às 3h45 da manhã, um ônibus de passageiros de longa distância em um voo noturno aproximou-se lentamente da área de inspeção. De acordo com o manifesto de embarque, havia 24 passageiros em seu interior. O agente da patrulha de fronteira Marcus Evans, cujo testemunho mais tarde se tornou fundamental para reconstruir a cronologia daquela noite, foi até a cabine para realizar uma verificação de rotina dos documentos. Em seu relatório, o policial observou que o interior do ônibus cheirava a café torrado, antisséptico e umidade de neve derretida. A iluminação era fraca e a maioria das pessoas estava dormindo, encostadas nas janelas. Ao caminhar pelo corredor central, Evans notou uma passageira na última fileira à direita, cujo comportamento instantaneamente destoou do quadro geral de calma. A garota, que aparentava ter 18 ou 19 anos de idade, estava sentada o mais firme possível em seu assento. O relatório observou que ela mantinha o capuz profundo de sua jaqueta azul marinho, puxado quase até os olhos, e a parte inferior de seu rosto estava completamente coberta por uma gola alta, deixando visível apenas uma estreita faixa de pele clara. Quando o policial chegou a 2 metros dela, detectou sinais claros de nervosismo crítico. De acordo com Evans, a respiração da moça ficou superficial e rápida, e os dedos de sua mão direita, que estava segurando a alça de sua bolsa de colo, estavam visivelmente trêmulos. O policial pediu à passageira sua identificação. Ela atendeu ao pedido lentamente, mantendo a cabeça baixa e evitando qualquer contato visual. Quando finalmente mostrou o cartão, Evans notou que sua palma estava gelada ao toque. O policial apontou sua lanterna para o documento e leu o nome: Audrey Rogers. O nome lhe pareceu familiar, pois um alerta sobre as meninas desaparecidas em Yellowstone ainda estava afixado no quadro de avisos do quartel-general, embora as fotos tivessem desaparecido sob as luzes de neon. Evans enviou um rádio para o centro de despacho
para verificar o banco de dados nacional de pessoas desaparecidas. A espera não durou mais do que 30 segundos, mas, de acordo com outros passageiros, um silêncio pesado, quase fisicamente tangível, caiu sobre o ônibus, quando o alto-falante do rádio confirmou que a pessoa era procurada ativamente em um caso de desaparecimento de 5 meses. O policial ordenou que a garota saísse do ônibus. Ela se levantou sem dizer uma palavra, não demonstrando resistência, mas continuando a esconder o rosto sob o capuz. Seus passos eram hesitantes, como se ela estivesse tentando diminuir de tamanho sob o escrutínio do guarda de fronteira. O procedimento de desembarque levou cerca de 4 minutos. Os outros passageiros, despertados pelos flashes das lanternas, observavam pelas janelas congeladas enquanto a frágil figura de casaco escuro era conduzida sob escolta até o prédio administrativo da fronteira. Dentro do terminal, sob a luz forte das lâmpadas fluorescentes, Audrey Rodgers finalmente puxou o capuz para trás. Os policiais presentes no momento da prisão lembraram que ela parecia cansada, seu rosto estava pálido e ela tinha sombras profundas sob os olhos, mas seus olhos não apresentavam a desorientação típica de pessoas que estiveram em isolamento por muito tempo. Ela parecia uma pessoa em um estado de profundo entorpecimento interno. Às 5h20 da manhã, a detenção de Audrey Rodgers foi oficialmente registrada para posterior investigação das circunstâncias de sua ausência de 5 meses. O gabinete do xerife do condado de Park e a família de Rodgers foram notificados imediatamente depois. A menina foi colocada em uma sala de interrogatório separada, onde permaneceu sob observação, recusando comida e água. A principal questão que a investigação enfrentava agora era o paradeiro de Amberly Stewart. A cada minuto, os policiais esperavam que Audrey falasse, mas ela apenas olhava silenciosamente para um ponto da parede, com as mãos bem juntas. Do lado de fora da janela, um amanhecer cinzento de inverno estava começando, e a neve continuava a cobrir a estrada por onde ela viera do desconhecido. O fato de a garota ter aparecido na fronteira, a centenas de quilômetros do local de seu desaparecimento, transformou instantaneamente o caso de um trágico acidente em um mistério de crime nacional. Os investigadores que chegaram ao local da detenção observaram em suas primeiras anotações que a situação parecia extremamente atípica. Uma pessoa que estava desaparecida há 150 dias simplesmente embarcou em um ônibus e tentou deixar o país sem dar nenhum sinal de socorro. A mala de viagem que Audrey carregava foi apreendida como prova material e lacrada em um recipiente de plástico para ser examinada posteriormente. Os policiais na fronteira receberam ordens claras de não fazer perguntas diretas sobre os eventos na floresta até a chegada dos detetives, para não comprometer a integridade do testemunho futuro. Todos os funcionários do posto de controle sentiam a tensão, que só aumentava a cada hora que passava. O silêncio que Audrey Rodgers mantinha parecia tão impenetrável quanto a natureza selvagem de Yellowstone que a havia escondido durante todo esse tempo. As equipes de busca que haviam parado de trabalhar há 5 meses foram colocadas em alerta novamente, embora ninguém soubesse onde procurar por respostas. Quando o primeiro detetive entrou no prédio da guarda de fronteira, Audrey olhou para cima por um momento e, de acordo com testemunhas oculares, havia algo naquele olhar que fazia os policiais experientes estremecerem. Não era o olhar de uma vítima resgatada, era o olhar de uma pessoa que havia trazido consigo um segredo que poderia destruir tudo o que se sabia sobre aquela fatídica caminhada no último fim de semana de agosto. No dia 19 de janeiro de 2017, às 6h30 da manhã, em uma pequena sala de interrogatório
que cheirava a ozônio de uma impressora em funcionamento e a café forte, teve início a primeira gravação oficial do depoimento de Audrey Rodgers. O detetive Thomas Miller, que conduziu o interrogatório, observou mais tarde em seu relatório que a voz da menina era quase inaudível, seca e desprovida de quaisquer flutuações emocionais, como se ela estivesse lendo o texto de outra pessoa em vez de contar os eventos de sua própria vida. De acordo com a transcrição do interrogatório, Audrey começou sua história com uma declaração que mudou instantaneamente o vetor da investigação. Ela disse que, desde o primeiro dia de cativeiro, seu captor havia demonstrado interesse exclusivamente na personalidade de Amberly Stewart. Durante os 5 meses que as meninas passaram em isolamento, um homem cujo nome permaneceu desconhecido observou atentamente o comportamento delas, analisando cada reação e palavra. De acordo com Audrey, ele logo notou que ela estava sendo muito reservada, cautelosa e não tentava entrar em conflitos ou criar problemas desnecessários. Sua natureza tranquila, que antes a tornava uma sombra de Amberly, agora se tornou sua principal ferramenta de sobrevivência. De acordo com as palavras de Rodgers, registradas no protocolo, o sequestrador começou a sentir uma certa forma de confiança perversa nela, pois sua presença não complicava seus planos e não exigia um controle rígido e constante. É por isso que, após 150 dias de detenção, ele decidiu libertá-la, deixando Amberly no centro de sua atenção mórbida. Amberly Stewart, de acordo com sua amiga, continuou a ser o principal objeto de interesse do sequestrador devido ao seu carisma e às tentativas de manter a situação sob seu próprio controle, ainda que ilusório, mesmo em cativeiro. Audrey disse aos detetives que o procedimento para sua libertação foi cuidadosamente planejado e assustadoramente mundano. Pouco antes da partida do ônibus noturno, seu marido a levou para um terreno baldio abandonado nos arredores da cidade, não muito longe da estação de ônibus. Em seu depoimento, a menina descreveu esse momento em detalhes: o vento frio do inverno, o cheiro de fumaça de escapamento e a sensação de desamparo absoluto. O sequestrador a deixou no meio de uma estrada vazia, entregando-lhe uma grande mala de viagem, com pertences pessoais e uma passagem pré-comprada para um voo até a fronteira. De acordo com o relatório do interrogatório, o homem nunca saiu do carro, continuando a observar cada movimento de Audrey da cabine da picape até que ela desaparecesse atrás das portas do terminal. Antes de ela sair do veículo, ele lhe deu um ultimato brutal e inequívoco que a deixou ainda mais nervosa no controle de fronteira. O homem declarou que Audrey deveria deixar o país para sempre e nunca tentar entrar em contato com ninguém de sua vida passada. Caso ela tentasse entrar em contato com a polícia, revelar detalhes do sequestro ou simplesmente ficar na cidade, ele prometia encontrar e punir severamente os pais dela. Essa pressão psicológica era tão forte que a garota, de acordo com os detetives, parecia sinceramente convencida da inevitabilidade dessa ameaça. Durante a reconstrução da aparência do suspeito, Audrey o descreveu como um homem forte e fisicamente desenvolvido, vestido com roupas de trabalho escuras que escondiam quaisquer características específicas. Entretanto, o detalhe mais importante foi a descrição do veículo. Rodgers afirmou com segurança que se tratava de um SUV escuro e velho, com sinais típicos de uso prolongado, soleiras enferrujadas e uma rachadura perceptível no vidro da lanterna traseira esquerda. Ela enfatizou repetidamente que, devido ao estresse, ao confinamento prolongado e ao choque após sua libertação, alguns detalhes poderiam ter sido apagados de sua memória ou não lembrados com precisão, mas a imagem da lâmpada danificada
piscando na escuridão do terreno baldio era a mais distinta. Os detetives que fizeram a gravação observaram em suas notas de trabalho que, à primeira vista, a história de Audrey Rodgers parecia extremamente plausível e consistente. O depoimento dela sobre o interesse seletivo do sequestrador coincidia com o perfil psicológico de Amberly Stewart, baseado em entrevistas com seus pais e professores em agosto de 2016. A equipe de investigação prestou atenção especial à descrição do carro, pois a presença de defeitos específicos, como ferrugem e uma lanterna rachada, dava uma chance real de identificar o veículo por meio das câmeras de CCTV da cidade. Cada palavra do depoimento da garota foi cuidadosamente verificada quanto à consistência com a lógica dos eventos e, embora houvesse muitas lacunas em sua história em relação ao local exato de sua detenção, os dados iniciais permitiram o lançamento de uma operação em grande escala para procurar a picape suspeita em um raio de 20 milhas do terminal de ônibus. No final do interrogatório, que durou mais de 3 horas, Audrey voltou a um estado de apatia, repetindo que seu único desejo era cumprir a exigência do sequestrador para salvar sua família. Os detetives notaram que, quando ela mencionava Amberly, seus olhos se enchiam de lágrimas, mas ela rapidamente se afastava, como se tivesse medo de dar muitas informações. Os policiais atribuíram esse bloqueio psicológico a um trauma grave, sem saber que outros segredos poderiam estar escondidos por trás desse silêncio. Os dados obtidos foram imediatamente transferidos para o departamento forense para analisar as imagens de CCTV que capturaram as entradas da estação na noite em que ela foi libertada, e foram essas imagens que se tornaram o próximo passo na solução do caso que mergulhou o escritório do xerife na completa obscuridade por 5 meses. A história de Audrey sobre o ultimato no escuro tornou-se a base para uma nova fase da investigação, em que cada SU, V escuro no estado, era agora considerado uma cena de crime em potencial, e o tempo restante para resgatar Amberly Stewart estava inexoravelmente se esgotando a cada hora passada nos escritórios do terminal de fronteira. Amigos, antes de continuarmos a desvendar essa história misteriosa, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem comentários abaixo do vídeo e curtam-no. Isso é extremamente importante, porque é assim que os algoritmos do YouTube entendem que esse conteúdo é digno de atenção e ajudam a promover o vídeo para que ele possa ser visto pelo maior número possível de pessoas. Seu envolvimento é o melhor suporte para o desenvolvimento do projeto. Obrigado, e voltamos à investigação. Depois de receber o primeiro depoimento de Audrey Rodgers, a equipe de investigação imediatamente concentrou todos os esforços na análise das imagens de CCTV do terminal de ônibus onde a menina foi vista pela última vez antes de chegar à fronteira. O foco principal foi a área de acesso e o estacionamento no curto período de tempo antes da partida do voo noturno. Os detetives da perícia digital passaram mais de 10 horas examinando cada quadro das 15 câmeras que cobriam o perímetro da estação. Aproximadamente 20 minutos antes de a figura da menina aparecer pela primeira vez na lente da câmera acima da entrada do terminal, um objeto que correspondia à descrição da testemunha entrou na área. Era um SUV velho, escuro, possivelmente preto ou azul marinho, com sinais visíveis de corrosão nas soleiras, o que era claramente visível mesmo nas imagens noturnas granuladas. O veículo se movia lentamente, como se o motorista soubesse a localização dos postos de segurança e dos setores de câmeras. Em vez de parar perto da área de desembarque de passageiros, o motorista dirigiu o veículo para a chamada Zona Morta, uma seção do estacionamento
atrás do hangar técnico, que não era visível para nenhuma das câmeras de vigilância ao vivo, devido a um defeito de iluminação e ao ângulo dos pilares. De acordo com o relatório técnico dos analistas, o SUV permaneceu parado nessa sombra por exatamente 1 minuto e 8 segundos. Imediatamente após o carro ter saído em alta velocidade, deixando uma nuvem de gases de escape para trás, Audrey Rogers emergiu do mesmo ponto cego. Em suas mãos, ela segurava uma grande mala de viagem que, de acordo com os especialistas, parecia bastante pesada. As imagens mostram que ela acelerou o passo, olhando constantemente por cima do ombro esquerdo, como se estivesse sendo observada ou verificando se o carro estava voltando. Seus movimentos eram abruptos e rígidos, o que era consistente com sua história de estar em um estado de choque profundo. Uma prova importante que confirmou a veracidade do testemunho de Audrey sobre o sequestrador foi descoberta quando observamos o momento em que o SUV partiu. Quando o carro entrou na seção iluminada da estrada, a câmera registrou um defeito específico na lanterna traseira esquerda. Ela não estava apenas piscando devido a uma falha na fiação, mas tinha uma rachadura vertical distinta no vidro de proteção que criava uma refração característica da luz. Esse detalhe tornou-se o ponto de partida para identificar o suspeito. A ausência de uma imagem direta do desembarque do passageiro apenas reforçou a versão da investigação de que o motorista agiu deliberadamente, tendo escolhido o local mais escondido e escuro de toda a estação com antecedência para evitar a identificação de seu rosto ou placa de identificação. Os detetives observaram no relatório que essa familiaridade com os pontos cegos do terminal poderia indicar que o criminoso já havia estado lá muitas vezes antes ou que havia feito um reconhecimento completo antes de liberar o Audrey. Com base nas evidências visuais, foi iniciada uma extensa verificação de todos os modelos similares de esse, UVs, na parte norte do estado, incluindo registros de centros de serviços e lotes de carros usados. Todos os detalhes, desde o padrão específico de ferrugem nas soleiras até a frequência do piscar da luz defeituosa, foram incluídos na denúncia que foi enviada a todas as equipes de patrulha da região. A investigação entendeu que esse carro escuro era a única pista real que poderia levá-los ao local onde Amberly Stewart ainda poderia estar. Mais tarde, no asfalto próximo à zona morta, os peritos forenses encontraram marcas frescas de desgaste, indicando que os pneus do SUV estavam muito gastos, o que também se tornou uma pista adicional para a busca. A força-tarefa começou a coletar dados de todas as câmeras de vigilância privadas nas saídas da cidade, tentando rastrear a rota da picape, suspeita depois que ela deixou a estação. Cada minuto de análise aproximava os detetives do momento em que um transeunte ou um erro técnico revelaria o verdadeiro rosto do criminoso, escondido atrás do vidro escuro do carro velho. Durante 48 horas depois que Audrey Rogers deu seu primeiro depoimento no escritório do terminal de fronteira, os analistas de dados digitais fizeram um trabalho tremendo ao vasculhar dezenas de câmeras de trânsito nas saídas da cidade e sistemas de vigilância privada. A chave para a investigação foi a filmagem de um posto de gasolina a 5 quilômetros da estação de ônibus, feita na noite da libertação da menina. A filmagem granulada, datada de 19 de janeiro de 2017, mostrava claramente um SUV escuro entrando em alta velocidade no posto de gasolina apenas 10 minutos depois de Audrey ter aparecido no terminal. Quando a imagem foi ampliada, os peritos identificaram a mesma rachadura característica na lanterna traseira esquerda mencionada pela testemunha e o piscar intermitente específico da lâmpada defeituosa. Isso permitiu que a polícia
obtivesse uma imagem nítida da placa de licença, o que os levou instantaneamente ao proprietário do veículo por meio do banco de dados da Polícia de Trânsito. Ele era um morador local de 23 anos, Tyler West, cuja altura e constituição atlética e forte, registradas no banco de dados da carteira de motorista, correspondiam à descrição fornecida por Audrey Rodgers. De acordo com o relatório do escritório do xerife, a força-tarefa foi imediatamente até a residência dele, uma casa particular de um andar nos arredores da cidade, cercada por uma densa floresta de pinheiros. A detenção ocorreu na madrugada de 21 de janeiro de 2017, quando a temperatura caiu para 20 graus Fahrenheit. Na entrada da garagem, coberta por uma camada de neve gelada, estava o mesmo SUV escuro, com a ferrugem característica nas soleiras e um farol esquerdo danificado. Tyler West, de acordo com o relatório dos policiais da equipe tática, não resistiu fisicamente à prisão, mas se comportou com extrema contenção, mantendo uma calma gelada que não era típica de uma pessoa em tal situação. Ele foi imediatamente levado à delegacia de polícia para um interrogatório urgente. No escritório do investigador, West negou categoricamente qualquer envolvimento no sequestro das meninas, ou mesmo o fato de ter estado no Parque Nacional de Yellowstone em agosto de 2016. Ele afirmou que nunca tinha visto Audrey Rodgers ou Amberly Stewart e que seus movimentos pela cidade, na noite da libertação de Audrey, estavam relacionados apenas à sua busca por uma loja de conveniência. No entanto, a situação tomou um rumo novo e fatal durante uma inspeção visual do interior de seu carro, conduzida pelo policial diretamente no local de detenção. No banco do passageiro da frente, entre as ferramentas de trabalho, o policial notou um boné azul escuro, com um logotipo branco brilhante de uma empresa de construção local. Esse é o detalhe que as câmeras do terminal de ônibus capturaram na cabeça do motorista do SUV enquanto ele estava no ponto cego. No entanto, os achados no banco traseiro foram ainda mais notáveis. Sob uma camada de roupas de trabalho sujas, havia vários rolos grandes de fita industrial cinza larga e uma corda de nylon profissional de meia polegada de espessura. Esses itens, juntamente com o testemunho de Audrey sobre as constantes ameaças de seu sequestrador de amarrá-la e de violência física, forneceram uma base sólida para uma ordem judicial imediata de busca na casa de West. Os investigadores presumiram que a casa ou o porão poderiam ter sido usados como um local de detenção secreta de reféns por um longo período. Cada detalhe, desde o cheiro de óleo no interior do carro até a localização dos assentos dos passageiros, foi cuidadosamente documentado por cientistas forenses como possível evidência. Os detetives perceberam que o tempo estava trabalhando contra eles e que, se Amberly Stewart ainda estivesse viva, ela poderia estar em perigo crítico em uma das propriedades de West. Embora Tyler West tenha se tornado instantaneamente o principal e único suspeito, a equipe de investigação, seguindo protocolos rigorosos de investigação documental, continuou a realizar verificações detalhadas em outros veículos de modelo semelhante que haviam sido capturados por câmeras de trânsito na mesma área durante a semana anterior. Isso foi feito para excluir completamente até mesmo a menor possibilidade de um erro fatal ou falsificação deliberada de provas. Além disso, o relatório observou que West tinha habilidades de sobrevivência de longo prazo na natureza selvagem e frequentemente ia caçar nas montanhas, o que apenas reforçou a teoria de sua capacidade de se mover secretamente pelo Parque Yellowstone sem atrair a atenção dos guardas florestais. A tensão na sede chegou ao auge quando os investigadores forenses começaram a abrir a porta da frente da casa de West, na esperança de encontrar Amberly
ou pelo menos uma pista de seu paradeiro. As paredes da velha casa de madeira, que rangiam ao vento frio de janeiro, pareciam guardar o mesmo silêncio pesado que reinara sobre o rio Yellowstone 5 meses antes. A equipe de investigação trabalhava metodicamente, transformando a vida particular da suspeita em objeto de análise detalhada, passo a passo, sem saber que as verdadeiras revelações não estavam no porão da casa, mas nos resultados do exame médico da própria Audrey Rodgers, que chegariam à delegacia em poucas horas. Cada detalhe encontrado no carro, de pneus desgastados a uma janela de vidro rachada, formava uma imagem única que parecia impecável, mas era essa mesma impecabilidade que logo levantaria as primeiras dúvidas dos experientes detetives estaduais. Esperar pelos resultados da busca se tornou o teste mais difícil para as famílias das meninas desaparecidas, pois agora cada relatório policial poderia revelar a verdade sobre o destino de Amberly Stewart, que a floresta vinha escondendo de forma confiável há 150 dias. A busca na casa de Tyler West, de 23 anos, realizada em 21 de janeiro de 2017, às 9 horas da manhã, foi o momento em que toda a versão do sequestro começou a desmoronar diante dos olhos dos detetives, esperando encontrar vestígios de luta, meios de amarração ou até mesmo o menor sinal da presença das duas jovens na casa. Os peritos forenses descobriram um quarto que estava em estado de conservação profunda há muitos anos. O relatório elaborado pelo chefe da equipe de busca descreveu detalhadamente que cada cômodo do prédio de um andar se assemelhava a uma cripta. Todos os móveis estavam cuidadosamente cobertos com grossas capas cinzas, sobre as quais havia uma camada espessa e absolutamente uniforme de poeira que não havia sido perturbada por anos. O ar estava cheio de um cheiro específico e pesado de estagnação, frio e umidade, típico de edifícios que não eram aquecidos há muitas estações. Uma análise das contas de serviços públicos recebidas dos serviços municipais de água e energia nas últimas 3 horas finalmente confirmou as suspeitas da polícia. O prédio não havia consumido eletricidade ou água nos últimos 36 meses. A casa de Tyler West acabou sendo apenas um endereço de registro formal onde ninguém morava desde 2014. Outras verificações operacionais das agendas de trabalho e dos contatos pessoais de West revelaram que ele esteve continuamente em uma instalação de produção de petróleo em outro estado, a centenas de quilômetros de distância do Parque Nacional de Yellowstone, durante todo o período de desaparecimento das meninas, começando no final de agosto de 2016. Suas transações bancárias registradas em tempo real e suas planilhas de horas diárias, oficialmente certificadas pela administração da empresa, forneceram a ele um álibi incontestável. Tyler West simplesmente não poderia ter sido a pessoa que sequestrou suas namoradas ou deixou Audrey no terminal. Essa descoberta refutou completamente o testemunho de Rodgers e forçou a investigação a dar uma olhada diferente na própria vítima. A situação mudou radicalmente com os resultados de um exame médico detalhado de Audrey que chegou ao departamento naquela noite. A doutora Sarah Jenkins, em seu extenso relatório médico, observou fatos que contradiziam diretamente o status de uma vítima de cativeiro prolongado. As contagens sanguíneas de Rodgers não mostravam sinais de deficiência de vitaminas ou exaustão, e seus níveis de vitamina D estavam excepcionalmente altos para o meio do inverno, indicando exposição prolongada ao sol nas últimas semanas. A condição de sua pele não apresentava a palidez característica da prisão,
e o tônus muscular de suas pernas era muito alto para uma pessoa que supostamente estava confinada em um espaço sem a possibilidade de se movimentar livremente. No entanto, os detetives tiveram um choque real quando reexaminaram a mala de viagem da garota mais detalhadamente. Usando uma fonte especial de luz ultravioleta, os especialistas encontraram um anel de prata com uma gravação interna única em uma costura oculta do forro que, de acordo com a descrição dos pais, pertencia exclusivamente a Amberly Stewart. Juntamente com essa descoberta, foram encontradas na costura várias sementes pequenas de um raro pinheiro branco da montanha, que cresce apenas em determinadas altitudes, nas áreas mais inacessíveis de Yellowstone, onde os turistas quase nunca entram. Outra forte evidência foi o papel de embrulho de barras energéticas encontrado entre os pertences pessoais. Uma análise do número do lote mostrou que esses produtos haviam entrado no mercado de varejo apenas 3 semanas antes da fuga de Audrey. A presença de um item pessoal caro da desaparecida Amberly e de traços biológicos do coração do parque nos pertences de Audrey, combinada com sua excelente condição física, indicava que ela nunca havia sido mantida em cativeiro. No dia 22 de janeiro de 2017, a investigação mudou oficialmente o status da garota de 18 anos de vítima para a principal suspeita. Os detetives perceberam que toda a história sobre o V escuro e o sequestrador era uma falsificação cuidadosamente construída com o objetivo de enganar deliberadamente a polícia. O pai de Amberly Stewart, depois de receber informações sobre a descoberta do anel na bolsa da amiga de sua filha, sofreu um grave colapso psicológico no escritório do xerife. A questão principal sobre onde Audrey realmente esteve durante aqueles 150 dias e o que aconteceu com Amberly nas Montanhas Nevadas tornou-se central para a investigação. O Anel de Prata agora agia como uma testemunha muda dos eventos fatídicos sobre os quais Audrey se recusava firmemente a falar durante os repetidos interrogatórios. Os investigadores começaram a preparar uma estratégia para uma nova pressão psicológica, percebendo que não estavam enfrentando uma vítima intimidada, mas uma sobrevivente resistente que havia conseguido sobreviver na dura região selvagem durante todo o inverno. O beco sem saída, na busca pelo sequestrador fictício, abriu caminho para uma verdade muito mais aterrorizante, que estava escondida em segurança por trás da fachada de uma garota tranquila que voltou da floresta sozinha. Cada passo seguinte dos detetives tinha agora como objetivo rastrear a rota de Audrey de volta às profundezas de Yellowstone, onde eles acreditavam estar escondida a solução para o desaparecimento de Amberly Stewart. A tensão nos escritórios da sede chegou ao auge quando os cientistas forenses começaram a analisar partículas microscópicas de solo encontradas nos sapatos de Rogers, esperando que o próprio solo apontasse para o local onde Audrey havia passado os 5 meses em que se presumia que ela estava morta. A refutação completa da teoria do sequestro e do misterioso Tyler West forçou a equipe de investigação a voltar imediatamente às raízes da investigação e a se concentrar na origem das evidências físicas que Audrey Rogers havia trazido tão imprudentemente com ela nas costuras ocultas de sua bolsa. O exame biológico das sementes encontradas do pinheiro branco da montanha, realizado no laboratório do Departamento de Silvicultura, apresentou resultados surpreendentes. Essa espécie de árvore tem uma área de distribuição extremamente restrita no Parque Nacional de Yellowstone, concentrando-se exclusivamente em áreas de alta altitude, acima de 8.500 pés acima do nível do mar.
Isso significa que Audrey não estava apenas no parque, mas também permaneceu por um longo tempo em seus setores mais remotos e severos, onde a neve permanece mesmo no final do verão. Ao mesmo tempo, cientistas forenses concluíram a análise de fragmentos de embalagens de barras energéticas e alimentos liofilizados. Usando números de série e códigos de lote, foi estabelecido que esses produtos foram comprados em uma pequena loja de turismo na extremidade norte da reserva. A análise das imagens de CCTV da loja de dezembro de 2016 foi um momento decisivo. A filmagem granulada, feita 3 semanas antes da aparição da garota na estação de ônibus, mostrava uma figura vestindo uma jaqueta masculina larga com o capuz bem puxado para cima. A mulher, cujo andar e altura combinavam com os de Audrey Rodgers, estava pagando calmamente uma grande quantidade de mantimentos em dinheiro, evitando olhar para a lente. Essa era uma prova indiscutível de que a garota não estava em cativeiro, mas estava se movendo livremente pela região e fornecendo a si mesma tudo o que precisava. Depois de restringir a área de busca com base em marcadores biológicos, um grupo de guardas florestais e detetives iniciou uma expedição a uma cadeia de montanhas remota a 16 quilômetros da rota original das meninas. No dia 24 de janeiro de 2017, enquanto vasculhavam uma densa floresta de pinheiros, descobriram uma velha cabana de caça, abandonada, escondida entre 2 afloramentos rochosos. Em seu interior, havia um silêncio pesado e o cheiro de madeira seca. Em uma prateleira de metal, os cientistas forenses encontraram pacotes de alimentos idênticos, um saco de dormir desenrolado e vários itens pessoais que Audrey havia tirado da mochila de Amberly Stewart no dia em que ela desapareceu. Entre eles, havia uma câmera com uma lente danificada e um kit de primeiros socorros. A descoberta mais importante, no entanto, foi um pequeno diário de papel com capa preta, encontrado em um esconderijo especialmente organizado sob o fogão de ferro fundido. Ele pertencia a Amberly Stewart. Quando o detetive Thomas Miller começou a ler os registros feitos nos últimos dias de agosto de 2016, o escritório caiu em um silêncio mortal. Amberly havia documentado em detalhes o desastre iminente no relacionamento deles. Ela descreveu seu cansaço insuportável com o apego patológico de Audrey, suas constantes explosões de ciúme em relação a outros amigos e seu desejo obsessivo de controlar cada movimento. O último registro, feito na véspera da rota, foi o mais brutal. Amberly declarou que essa viagem era a última que fariam juntas e que pretendia cortar permanentemente toda a comunicação com Audrey assim que retornasse à cidade. Essas linhas forneceram à investigação um motivo psicológico claro e assustador. Audrey Rodgers estava em pânico devido ao isolamento social e à perda da pessoa que era a única razão de sua existência. A percepção de que seu ídolo desapareceria de sua vida para sempre a levou a tomar atitudes imprevisíveis. No dia 25 de janeiro de 2017, quando o detetive colocou o diário e as impressões das câmeras da loja na frente de Audrey, sua confiança gelada desapareceu instantaneamente. À luz das lâmpadas, era possível ver seu rosto ficar pálido e seus dedos começarem a apertar a borda da mesa. Percebendo que a história de seu cativeiro e o fictício Tyler West não a protegiam mais, Audrey Rodgers parou de mentir pela primeira vez em 5 meses. Sua voz, primeiro trêmula e depois cada vez mais fria, encheu a sala de interrogatório. Ela começou a descrever os eventos daquela noite fatídica na beira do Yellowstone River Canyon, detalhando como a discussão deles havia se transformado em uma tragédia irreversível. Os investigadores registraram cada movimento dos lábios dela,
sabendo que, finalmente, estavam se aproximando da verdade que a floresta vinha escondendo há 150 dias. A rota, que começou como uma caminhada comum entre dois amigos, terminou neste escritório com a revelação completa dos cantos mais sombrios da psique humana, onde o amor se transformou em uma obsessão e o medo da solidão em um pretexto para o assassinato. Audrey relembrou como o sol se pôs atrás dos pinheiros, criando longas sombras nas rochas, e como as palavras de Amberly sobre o rompimento soaram para ela como uma sentença de morte, depois da qual o mundo deixou de existir. Os depoimentos gravados em fita cassete pintaram um quadro de completa destruição emocional, em que a tranquila amiga sombra de repente se transformou na principal diretora do final sangrento. No dia 26 de janeiro de 2017, às 9 horas da manhã, no escritório do investigador, onde o ar parecia denso com o cheiro de ozônio frio e horas de tensão, Audrey Rodgers iniciou sua confissão final. De acordo com o relatório do interrogatório, sua voz era desprovida de qualquer emoção, assemelhando-se ao farfalhar seco das folhas de outono, enquanto ela narrava passo a passo os acontecimentos de 28 de agosto de 2016. Naquele dia quente, as garotas chegaram à beira do Grand Canyon do rio Yellowstone, onde os penhascos rochosos tinham mais de 800 metros de altura. De acordo com as palavras de Audrey, gravadas em fita cassete, foi ali, na beira do penhasco, que ocorreu a última discussão. Amberly Stewart, irritada com a presença constante da amiga, reiterou seu desejo de terminar qualquer relacionamento assim que voltasse. Ela falou de forma dura, chamando Audrey de um fardo que a impedia de começar uma nova vida na faculdade. O arquivo do caso afirma que o conflito instantaneamente se transformou em um confronto físico. Em um estado de afeto e pânico, com medo da solidão iminente, Audrey empurrou Amberly. Ela descreveu o momento como um clarão seguido de um silêncio assustador. Amberly perdeu o equilíbrio nas pedras escorregadias e despencou, desaparecendo nas águas turbulentas e geladas do rio Yellowstone. Audrey afirmou que, por vários minutos, ficou parada na borda, olhando para a espuma branca do riacho, mas a floresta não respondeu. Em vez de procurar ajuda ou chamar os guardas florestais, ela demonstrou uma frieza incomum para sua idade. Ciente das consequências, ela decidiu assumir o controle total da situação após o incidente. Audrey organizou sua própria saída do local, levando os itens mais valiosos de sua amiga, incluindo o diário e o anel, para simular o desaparecimento das duas garotas. Para desviar as suspeitas, ela deixou o SUV branco no estacionamento, esperando que ele fosse encontrado e que um acidente ou sequestro se tornasse a história principal. Nos 150 dias seguintes, ela ficou em uma velha cabana de caça, localizada a alguns quilômetros da rota principal. De acordo com os testemunhos, Audrey se abasteceu de provisões, algumas das quais ela roubou antecipadamente e outras comprou em lojas de turismo locais, escondendo habilmente o rosto sob um capuz e agindo somente ao anoitecer. A história do sequestro foi desenvolvida por ela como a única maneira de explicar sua longa ausência e legalizar seu retorno à civilização. Ela escolheu Tyler West completamente por acidente, depois de ter visto sua velha caminhonete em um posto de gasolina. Usando sua aparência física e defeitos específicos no veículo, Audrey criou uma descrição falsa e, em seguida, foi deliberadamente pega pela câmera na área em que o carro estava estacionado perto do terminal para que a investigação tivesse um suspeito real. Seu plano quase deu certo, não fosse pela evidência microscópica que a vida selvagem havia tecido em suas roupas e bolsa. Com base
nessas evidências, bem como nos restos da mochila e em alguns dos pertences pessoais do falecido, encontrados 2 semanas depois no rio, Audrey Rogers foi formalmente acusada de homicídio em 2º grau. Em seu argumento final, o promotor enfatizou que foi um assassinato cometido por um desejo egoísta de possuir outra pessoa e que as mentiras subsequentes apenas confirmaram sua falta de remorso. O julgamento, que durou vários meses, resultou em uma sentença de 25 anos de prisão sem a possibilidade de liberdade antecipada durante os primeiros 20 anos. Durante o anúncio da sentença, os pais de Amberly Stewart seguraram uma fotografia de sua filha tirada no dia anterior à caminhada. Uma garota brilhante e carismática, cuja vida foi interrompida pela obsessão fatal de alguém que ela considerava sua sombra. O caso foi oficialmente encerrado, mas o rio Yellowstone nunca devolveu o corpo de Amberly, deixando-o em algum lugar nas profundezas do cânion, sob uma camada de pedras e areia. A história das 2 amigas, que começou como a última caminhada de agosto, tornou-se um lembrete sombrio de que o verdadeiro perigo nas montanhas às vezes não vem de animais selvagens ou dos elementos, mas da pessoa que caminha ao seu lado, apertando sua mão na beira do abismo. Todos os documentos desse caso estão agora armazenados no arquivo como prova de 150 dias de mentiras que uma tranquila garota de 18 anos construiu com tanto cuidado na tentativa de escapar da verdade que permaneceu para sempre no fundo do frio cânion. No final do julgamento, Audrey Rogers levantou os olhos apenas uma vez, olhando para os assentos vazios na sala do tribunal, como se ainda estivesse buscando a aprovação do homem que ela, sozinha, havia privado de um futuro. Foi o ato final de uma tragédia que se desenrolou entre as majestosas rochas de Wyoming, onde a natureza se tornou testemunha involuntária de um crime que nem mesmo a mais densa floresta de pinheiros conseguiu esconder. O caso de Amberly Stewart entrou para a história da ciência forense como um exemplo de até onde uma pessoa pode ir na tentativa de manter a ilusão de controle sobre outra vida, mesmo que o preço seja a morte. O SUV no estacionamento, que estava esperando por seus donos há tanto tempo, foi finalmente recuperado pela família, tornando-se a última lembrança tangível daquele dia fatídico em que a floresta se fechou atrás deles para sempre. E, embora o veredicto tenha sido dado, o silêncio sobre o Yellowstone Canyon permaneceu tão profundo e impenetrável quanto havia sido quando Amberly Stewart deu seu último passo rumo ao desconhecido.